pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Faz Mais Simples, uma iniciativa do Faz Advogados que tem como objetivo tratar de assuntos jurídicos de forma leve e fácil. Meu nome é Fernanda Meirelles, eu sou sócia da área de Tecnologia, Mídia e Telecomunicações do Faz, e hoje o nosso bate-papo é sobre a regulamentação das apostas esportivas no Brasil, tema que vem sendo super debatido graças às recentes movimentações do governo. E para conversar sobre esse tema comigo, eu convidei José Francisco Mansur, assessor especial do secretário executivo do Ministério da Fazenda, um dos responsáveis pela regulamentação das apostas esportivas, um apaixonado pelo esporte, que eu já sei, um também dos autores da Lei da Sociedade Anônima do Futebol. Mansur, muito obrigada pela sua participação hoje nesse bate-papo. Vai ser um prazer ter você aqui conosco. Peço que, se possível, você se apresente e conta para a gente qual é a importância de regular esse mercado de apostas esportivas, por favor. Fernanda Meirelles, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Estou muito honrado com o convite de Faz Advogados para estar com vocês nesse bate-papo, para a gente possa discutir a regulamentação das apostas. Quero abraçar todos de Faz Advogado, tenho grande admiração por vocês, eu que sou advogado, que militei na advocacia até a entrada no governo e voltarei a militar assim que sair do governo. Tenho um respeito, uma admiração muito grande pelo escritório. Meu amigo de toda uma vida, Luiz Eduardo Amaral, sócio, fundador do escritório, uma figura com quem eu tenho a alegria de ter convivido por tantos anos no colégio e na faculdade, Fernando. Estudamos juntos no colégio, estudamos juntos na faculdade e convivemos juntos até hoje, graças a Deus. Que maravilha. Quero dizer a vocês que as apostas esportivas são tradicionais no mundo todo, em vários países, e não diferente no Brasil. Sempre estiveram no imaginário popular. Houve um momento histórico onde o governo capitalizou para ele a exploração das apostas esportivas com a loteria esportiva, que fez um enorme sucesso nas décadas de 70, 80, e que declinou por conta de um problema que nos é atual ainda, que é a manipulação de resultados, né? Escândalos e etc., além do surgimento de outras formas de aposta. Então, o brasileiro sempre apostou, você faz um estudo da história legislativa do Brasil, o brasileiro sempre apostou, e em 2018, diante de uma crise de segurança pública, o governo Temer, já no final, ele propôs ao Congresso Nacional que editou uma lei, a 13756, que pela primeira vez fez a previsão explícita e expressa no ordenamento da chamada aposta por cota fixa, que é a aposta num resultado esportivo, basicamente, e chama cota fixa porque quando você faz o seu jogo, você aposta R$10, você sabe exatamente quanto você vai receber se aquele resultado esportivo no qual você apostou se realizar no mundo real. Por isso, cota fixa. Então, você sabe que apostando 10 numa partida entre o time A e o time B, se você apostar no time A, o time A vai te pagar 1,34 de 10 e você sabe o valor que você vai receber. E se você apostar no time B, você também sabe o valor. Isso depende do favoritismo, do número de apostas que um e outro venham a estar recebendo. E o fato é que de 2018 em diante, com o advento lamentável da pandemia e todas toda a forma como se modernizou a tecnologia, a possibilidade de a gente fazer cada vez mais coisa pelo celular, quer dizer, o aprimoramento tecnológico dos aplicativos, etc., fez com que houvesse um boom no mundo, em especial no Brasil, das apostas. Quer dizer, as apostas esportivas cresceram de uma forma muito, muito assustadora. Acho que o termo é esse, pelo volume do crescimento. As empresas, todas sediadas no exterior,
passaram a oferecer com cada vez mais intensidade esse produto ao consumidor brasileiro. As empresas arrecadaram de investir em publicidade, né, Mansur, também aqui. Investiram muito em publicidade, ficaram muito. Dizem que dados, porque aí que tá, a gente não tem a regulação, eu vou chegar nisso mais tarde, então todos os dados que a gente traz aqui, que eu vou mencionar aqui, são dados que a gente capta no mercado aqui e ali, não são dados oficiais de governo, porque nós não temos a regulação, mas há menção ao fato de que as empresas investiram algo como 3 bilhões de reais em publicidade no ano de 2022. 3 bilhões de reais. Você assiste a programação esportiva da TV, aberta ou fechada, e praticamente 100% do espaço comercial é ocupado por apostas esportivas, por empresas de aposta oferecendo seu produto. E indiscriminadamente. Então, é importante voltar, o legislador de 2018, ele determinou ao Ministério da Economia na época, hoje Ministério da Fazenda, que fizesse a regulação desse mercado, quer dizer, editasse uma norma específica para regular as apostas esportivas no Brasil, em 2 anos. Não aconteceu, houve um sobreprazo de mais 2 anos, e coube a este governo que assumiu em janeiro assumir a responsabilidade, suprir essa omissão e realizar a regulação. Por quê? Tem a questão da arrecadação. Sim, ela é muito importante. Nós não temos vergonha. Eu acho que o errado é a gente ter passado 5 anos com as empresas de apostas arrecadando somadas algo como 100 a 150 bilhões de reais e o governo não ter arrecadado R$1 com isso. Enquanto outros tantos ramos da atividade econômica, inclusive serviços essenciais, alimentação, vestuário, eletrodomésticos, veículos de toda forma, pagam seus impostos e esse ramo não pagava imposto nenhum. Então isso era uma injustiça tributária. Mas a nossa função de regular as apostas esportivas, ela vai muito além da arrecadação. Muito além. Você citou um exemplo, Fernanda, a gente precisa criar um normativo de jogo responsável para tratar de publicidade. Que mensagem essa publicidade tem que passar, quais os horários, qual o público que vai ser atingido, quer dizer, hoje, qualquer criança que chega em casa, que estuda eventualmente de manhã, chega em casa na hora do almoço e liga num canal esportivo, isso é um hábito que eu tinha quando criança e que as crianças têm até hoje, ela vai ser bombardeada com um volume expressivo de propaganda de aposta. E qual a mensagem que a gente vai passar para essas crianças? Quer dizer, a mensagem, por exemplo, cito um exemplo de algo que o governo não quer que aconteça em defesa da sociedade. A mensagem de que o sujeito aposta e fica rico, aparece um comercial, ele aparece numa casa simples, mostrando dificuldades que grande parte do povo brasileiro tem, aí ele faz uma aposta e aparece nadando numa piscina de uma mansão, dando a entender que aquilo deixou ele rico. Não é uma mensagem correta, a maioria das pessoas não fica rico apostando. Então nós não queremos que o consumidor seja enganado com uma mensagem incorreta. A aposta é um instrumento de lazer, não é um instrumento de enriquecer. E nós queremos que o governo fale isso na manipulação nas mensagens publicitárias, seja proibido determinada prática. Inclusive a hipersexualização da mensagem publicitária de aposta, o discurso que vai ser feito. Uma forma que nos preocupa muito, Fernando, da atual mídia alternativa, que não é mais alternativa, já é a principal, você tem podcasts que são transmitidos pelo YouTube, por exemplo, e a pessoa está falando de um determinado assunto e ela encaixa uma propaganda de aposta sem mencionar que está fazendo uma propaganda. Isso é muito comum. Você tem que coibir, tem que fazer como se faz na TV aberta. Quando o sujeito está fazendo o conteúdo do programa, ele está em um determinado cenário, com uma determinada menção, uma câmera. Quando ele vai fazer um informe publicitário, ele avisa, agora eu vou fazer um informe publicitário, das mais diversas formas. E ele vai, eventualmente, para outro cenário, ou ele muda de câmera, para deixar claro que agora ele está fazendo uma propaganda. Isso sobre jogo responsável, sobre propaganda em si. Jogo responsável vai além disso, quer dizer, alguns instrumentos que as próprias empresas de aposta podem utilizar e se usa no mundo, de, por exemplo, quando o cidadão, a cidadã estão abusando
no número de horas dentro de um site de apostas, recebe um aviso. Olha, você tem certeza que você está consciente do que você está fazendo? Isso se faz em outros lugares do mundo. É preciso que se comece a fazer no Brasil. Outra externalidade negativa que nós precisamos tratar com a regulamentação é a lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, infelizmente, as apostas são utilizadas para dar originação a dinheiros, a recursos que não têm origem. Então, é preciso que a gente use a estrutura de meios de pagamento já certificada pelo Banco Central, e nós temos conversas com o Banco Central nesse sentido, para evitar que as apostas esportivas sejam usadas como mecanismo de lavagem de dinheiro. Evitar o máximo que for possível, evitar e coibir quando esses casos forem descobertos. A outra, Fernanda, eu acho que é a maior crise que o esporte brasileiro poderá enfrentar e já está enfrentando. A manipulação de resultado, quer dizer, quando a aposta esportiva se torna um instrumento para que apostadores, ou máfia de apostadores, ou quadrilha de apostadores, que esse é o nome, cooptem atletas, uma minoria de atletas, porque a grande maioria dos atletas é uma gente honrada, que lutou a vida inteira, mas existe uma minoria que se deixa corromper para que ela venda resultado esportivo. Isso coloca o esporte em risco, porque afeta o que é de mais primoroso, mais valoroso, que é a imprevisibilidade. Se o jeito para assistir uma partida de futebol, ele tem que achar que aquele resultado vai ser definido no campo, e tem que ser assim. No campo, na quadra e tal. Quando você quiser me interromper, você me interrompe, viu, Fernanda? Às vezes Fica à vontade. eu estou com um pouquinho de dificuldade de te ouvir. Está um pouco lento, assim, Não, os fica à seus vontade. movimentos e a fala. Estou te ouvindo. Estou ouvindo a sua fala, que é importante. Então agora. Você me avisa aí quando você quiser que eu pare de falar, porque senão... Bom, então a manipulação de resultado é uma crise gravíssima, ela tem tudo a ver com o esporte, então esse é um setor onde a gente atua, e o protagonismo é do Ministério do Esporte, mas nós vamos atuar em conjunto com sistemas, com tecnologia. Hoje existe muita coisa no mundo, quer dizer, o que é tecnologia? Você tem tem uma sala de situação que monitora as apostas em tempo real, todas que estiverem acontecendo no país. Você tem, chama atenção, que uma partida de segunda divisão de um campeonato estadual de vôlei recebeu uma aposta de R$1 milhão, alerta, cria um sinal amarelo. Não significa que já existe uma comprovação de que está havendo manipulação de resultado, mas liga um sinal amarelo. Aí você tem mecanismos de empresas especializadas em comportamento esportivo que podem apurar se um atleta está tendo um comportamento normal ou se alguma coisa na sua forma de praticar naquele dia está chamando a atenção. Você somou mais um elemento de indício. Se você pode fazer uma escala de 1 a 5, quando esses elementos de indício chegarem a 3, o governo pode determinar as empresas de aposta, todas elas, que tirem esse jogo do card, evitando assim um caso de manipulação de resultado. Tem que ser feito com muito cuidado para a gente não ficar, de alguma maneira, tirando a confiabilidade do produto, qualquer coisa tira do card, mas especialmente depois das apurações, enviar às autoridades competentes, ao Ministério Público, à polícia, para que sejam tomados, afinal, é crime, e o último caso de manipulação que teve mais destaque, há outros, que foi aquele de Goiás, ele redundou mesmo em inquérito penal, criminal, depois a propositura da ação penal pelo Ministério Público do local. Falamos já de jogo responsável, publicidade, propaganda, falamos da lavagem de dinheiro, falamos da manipulação de resultado. Outro elemento que a gente precisa combater no Brasil, infelizmente, é o vício em jogo. Isso, o número de jogadores cresceu tanto que hoje nós temos já o sinal do nosso sistema público de saúde, do nosso SUS, indicando que há gente procurando ajuda, familiares procurando ajuda, dizendo: meu familiar está viciado, ou eu estou viciado, não consigo parar de jogar, e isso se torna um caso de saúde pública. Então nós trabalhamos em conjunto com o Ministério da Saúde na edição de portarias que vão trazer alguns elementos para o combate ao vício em jogo, para a prevenção, mas alguns elementos, por exemplo, uma linha telefônica ou uma linha de contato por
e-mail ou por aplicativo, pelo WhatsApp, para a pessoa pedir socorro e uma unidade do SUS, eventualmente, ir ao seu encontro e realizar a internação, se for o caso, ou prescrever um tratamento, ou uma orientação psicológica, tudo que a gente tem a obrigação de fazer. Então, quando a Essa gente... seria, desculpa te interromper, essa seria uma pergunta que eu ia fazer para você mesmo, se havia previsão de uma política pública de proteção ao consumidor, ao jogador. Esse é um questionamento até das casas de aposta. Eu acho que esse é um interesse até das próprias casas de aposta, mesmo que exista. Porque esse é um problema, a patologia, né? O vício em jogo é de fato um problema que eles também enfrentam. A gente, Fernanda, viu ao longo dos últimos anos que a Constituição de 88, que aniversariou recentemente, ela criou um sistema único de saúde, o SUS, que tem uma eficácia independente de governo ou governos, que se mostra presente diante da população. Então, nós temos a obrigação de colocar o SUS também, já que esse é um problema decorrente das apostas, para que atue na prevenção e no tratamento do vício em jogo. Se chamou em algum momento de ludopatia. É muito importante arrematar essa fala inicial, agora que eu falei dos 5 pontos que nós vamos tratar, com dois aspectos. Realmente há um PL, eu acho até que essa é uma das perguntas, há um PL que foi apresentado pelo Ministério da Fazenda, se desincumbindo daquela obrigação legal de regulamentar o setor, em parte, se desincumbindo em parte. Esse PL sofreu alterações na Câmara, como é do processo democrático, quer dizer, a Câmara, como representante da população, acrescentou e retirou temas importantes, sempre dialogando com o Ministério da Fazenda, e nós sempre abertos ao diálogo com o Congresso, e agora está no Senado. Hoje já tivemos uma primeira reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, no Senado. Quinta-feira eu fui chamado a uma audiência pública na CAI, quer dizer, já vou na CAI quinta-feira, em nome do Ministério da Fazenda, e amanhã a Comissão de Esporte também vai se debruçar sobre o mesmo PL. Sim. E de modo que você pergunta, e as pessoas querem saber quais são os próximos passos. Os próximos passos são a aprovação no Senado e ou a volta à Câmara, se houver modificações, ou ser levada à sanção pelo presidente da República. Mas, em paralelo, Fernanda, é importante que as pessoas que estão nos assistindo saibam, a gente tem as portarias, que são obrigações do Ministério da Fazenda. A rigor, o nosso PL, que é uma medida, foi editado como medida provisória EPL, a medida provisória nos dá ao Ministério da Fazenda os instrumentos para editarmos uma série de portarias. Então, nós vamos editar nos próximos dias algumas portarias, tratando do processo de autorização dessas empresas para estarem credenciadas no Brasil. E eu já adianto, as empresas que explorarem o serviço de aposta, oferecerem ao consumidor brasileiro, vão ter que estar sediadas no Brasil, vão ter que cumprir uma série de obrigações relacionadas ao recolhimento correto dos impostos, o próprio repasse dos prêmios. Quer dizer, a gente vai trazer esse ambiente que está completamente selvagem, né? Porque está correndo em campo aberto, não tem nenhum regulamento de governo, a gente vai trazer para dentro das 4 linhas da regulamentação. Nós, finalizar com isso, não fomos nós que criamos a aposta esportiva, e nem estamos estimulando a aposta esportiva. Era um fenômeno que aí está. E a partir do momento que ele aí está, é obrigação do governo regular, é obrigação do governo regulamentar. Perfeito, as apostas então, existem, né? É um fato. As pessoas estão jogando cada vez mais, e por tudo isso que eu falei nesses minutos anteriores, a gente tinha a obrigação de atuar para regulamentar o segmento, e é o que estamos humildemente tentando fazer, agora com uma equipe grande já no Ministério da Fazenda, com o apoio do próprio ministro e de outros ministérios, a Casa Civil, o Ministério do Esporte, que é protagonista nesse processo, o Ministério da Justiça, a Saúde, como eu mencionei, o próprio turismo agora, porque vai haver um repasse para o turismo, e o governo unido tentando atuar para regulamentar esse fenômeno, que é um fenômeno da sociedade, não foi criado por nós, mas precisa ser regulamentado por nós. Perfeito, Marcelo, que belo resumo.
Eu estava aqui esperando para fazer um apanhado também do cenário atual, você fez muito melhor do que eu, perfeito. Imagina, de jeito nenhum, Fernando. A minha visão do projeto de lei, e para mim fica claro quando se lê a proposta legislativa, que são essas exatamente as preocupações do governo, que você, né, abriu ainda mais, mas para mim elas se resumem a isso: fiscalização e tributação, proteção ao consumidor, na verdade não só ao consumidor, mas também aqueles que não podem consumir, que são as crianças e os adolescentes, proteção ao próprio esporte. Então é assim que eu vejo também, isso fica bem claro lendo a regulamentação. Mansur, eu queria te fazer assim, algumas perguntas dentro desses itens, dentro dessas preocupações que você levantou. Uma delas é com relação à tributação, a proposta de 18% sobre o GGR, né, o Gross Gaming Revenue, que são a receita decorrente das apostas, menos o valor dos prêmios pagos, somado aos outros impostos corporativos incidentes nas atividades das empresas, a licença de 30 milhões e mais as taxas que vão incidir sobre essa atividade, assim, acabou ficando alto, né? Um custo alto. A gente sabe que esse valor para as empresas já consolidadas, para as grandes empresas, esse não é um valor expressivo, mas para as plataformas de médio e pequeno porte é um valor alto. Então, assim, a minha pergunta é, essa proposta teve a intenção de segregar uma parte do mercado? Quer dizer, já que não haverá limite de número de licenças, tantas licenças quanto forem, né, necessárias, será que esse não foi o mecanismo automático de limitar o número de entrantes no mercado? E aí, minha segunda pergunta, complementando essa primeira, para essas empresas, para essas plataformas menores, uma forma de entrar no mercado brasileiro talvez não seja a obtenção das licenças estaduais. A gente sabe que também estão no processo de emissão das suas próprias autorizações, em alguns estados com valores mais atraentes do que os valores propostos pelo governo federal. É muito importante essa colocação, ela vai no cerne dos temas que são os mais impactantes para a gente. O que o governo, né, precisa encontrar é o equilíbrio entre a justiça tributária e um número que não vá causar a impossibilidade de entrada dos entes, aí, das empresas que devem ter acesso. O que é muito importante que a gente coloque aqui nós, do jeito que o PL está hoje, veio da Câmara, ela fala sobre outorga. Vamos começar falando da outorga. Ela está no texto do PL como limitada a 30 milhões de reais. Portanto, ela não foi fixada em 30 milhões de reais. E como ela diz limitada a 30 milhões de reais, a gente não colocou o valor de outorga no MP nem no PL, porque a gente achava que era algo que deveríamos Ainda pode ser discutido. Não foi assim, a Câmara entendeu por bem já deliberar, mas colocou que é um valor limitado a 30 milhões de reais. Isso nos dá a oportunidade de, em portaria, ajustar para que, de forma nenhuma, era a intenção do governo segregar, tirar empresas ou usar o valor da outorga como um fator para impedir a entrada de uns e favorecer a entrada de outros. Não. Nós queremos um mercado pujante, pleno, nós queremos um mercado regulado, que possa ser fiscalizado e que tenha aí a entrada como segmento econômico crescendo, gerando emprego para as pessoas. Então, quanto mais empresas entrar, tanto que não é limitado o número, melhor. E a Câmara fixou o valor, né, de 30 milhões, mas colocou limitado a 30 milhões. Então, eu acho que a gente tem, sim, uma margem aí para receber os estudos, temos recebido. Sabe, Fernando, uma coisa que eu quero te dizer, e para todo mundo que estiver nos ouvindo, se tem uma crítica nesse processo que este governo não pode receber, é de não ter ouvido. Nós fizemos muitas reuniões, né? Você dificilmente vai encontrar, acho que não vai encontrar alguém que te relate: eu sou uma empresa do mercado, tentei falar no Ministério da Fazenda e não foi atendido. Todo mundo foi atendido, seja individualmente, seja por meio de associações, entidades, escritórios de advocacia. Eu sou prova disso. Você mesmo,
nos deu aí a honra da sua visita, colocando suas preocupações. Espero que o faça ainda outras vezes antes da regulamentação estar finalizada, porque eu faço questão de receber os colegas, as colegas advogadas, de modo que a gente tem ouvido muito. A tributação do apostador, por exemplo, a gente tem tinha uma ideia inicial de colocar 15% do valor do prêmio que ele receber sem a faixa de isenção. Veio do próprio núcleo dos apostadores e das empresas, aceitando como alternativa manter o cenário atual da Lei 13.756, que é 30% com a isenção da primeira faixa. Significa que nós estamos fechados ao diálogo? Não. Só que esse diálogo agora acontece no âmbito do Senado, sobre tributação. Mas ainda estamos abertos a ouvir sobre isso. De mais a mais, a gente precisa tratar a questão das destinações sob o aspecto de que existe sim uma preocupação que a loteria, como já acontece com as loterias, que é a aposta por cota fixa, ela cumpre uma finalidade social. Então, as destinações são destinações, a contribuição à Seguridade Social ela é prevista em lei, ela tem que estar. A contribuição de 2,55 ao Fundo Nacional de Segurança Pública era uma preocupação original do legislador de 2018. A escola fundamental 0,82 é algo que o Brasil tem uma carência no âmbito da própria organização como sociedade, ou seja, existe uma série de aspectos e o repasse para o Ministério do Esporte, enquanto uma entidade que fomenta o esporte de base. E o esporte de base é uma política social relevante para qualquer governo do mundo, e também é para o Brasil. Então, a chegada nesse número de 18%, que é um número que eu acredito, ele pelos estudos que a gente tem aqui, a Inglaterra faz 15% de destinação, depois é Brasil, Suécia com 18%, e os outros países da própria Europa, que a gente consultou, estão cobrando mais nessa destinação, quer dizer, nosso valor brasileiro ainda não é um valor entre os maiores do mundo, muito pelo contrário, a gente sabe dos eventos, a gente sabe dos eventos que aconteceram em outros países do mundo, onde a tributação foi responsável pelo afastamento de empresas do país, mas a gente está achando um número de equilíbrio. E volto a dizer, este número está ainda em aberto porque pode ser rediscutido pelo Senado, o governo vai fazer sua contribuição, vai mostrar os estudos que levaram à apresentação do PL com 18%, mas a discussão ainda está, como a gente gosta de fazer essa imagem esportiva, né? Quando acabou a votação na Câmara, acabou o primeiro tempo do jogo. A gente ainda tem o segundo tempo inteiro para jogar. Não, perfeito. É importante a gente saber que, então, ainda existe chance desses valores serem alterados. É natural... Diga. Não, sou obrigado a dizer que sim, porque existe uma discussão no Senado, né? Sim. É natural que a regulamentação, quando ela venha, o lado positivo, óbvio, tem vários, mas o estabelecimento das regras claras gera segurança jurídica, mas é natural que a regulamentação acabe excluindo, alijando alguns personagens do mercado. A ideia é que isso seja feito, inclusive, para manter no mercado regulado aqueles que pretendem estar, né, exercer a sua atividade de forma correta e regulada. Mas eu penso que a intenção do governo, de fato, foi olhar para todos os personagens desse ecossistema, porque, de fato, a regulamentação não afeta apenas as plataformas de aposta, mas todos os outros personagens que formam esse ecossistema que se criou em volta do mercado, que também querem estar preparados para receber as empresas no mercado regulado. Mas acaba que a norma, do jeito que está escrita, acaba excluindo uma parte dos prestadores de serviço que vem atuando de forma legal e ocupando um espaço nesse mercado. Um exemplo disso é a previsão de instituição que só pode oferecer contas transacionais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Eu imagino que essa tenha sido também uma iniciativa que possa ser ainda conversada, porque, de fato, essa norma, do jeito que está, ela acaba também por excluir um nicho que hoje exerce uma função, nicho de gestão de pagamento, de instituições de pagamento que exercem, que prestam serviços de forma
permitida pelo próprio Banco Central. Então, eu imagino que ali a intenção do governo seja olhar para o ecossistema de forma geral e ainda ouvir algumas demandas e, como você mesmo falou, abordar, de repente, em portarias, situações que estão abordadas de forma geral no projeto de lei. Esse pensamento é verdadeiro, é correto? A gente vai ter, em relação a essa questão dos meios de pagamento, a oportunidade de criar a regulação mais específica em portarias. E o que nós queremos é até que a utilização de determinados meios de pagamento por esse ecossistema das apostas sirva para que determinados meios de pagamento se regularizem junto ao Banco Central e possam oferecer até outro serviço. Eu tenho certeza que toda empresa de meio de pagamento, certeza eu acho um pouco arrogante, mas eu tenho uma convicção grande de que toda empresa de meio de pagamento gostaria de chegar a uma possibilidade de estar certificada pelo Banco Central. Isso amplia muito o leque de oportunidades, de possibilidades para essa empresa. Quem sabe por meio da aposta esportiva, quer dizer, prestando serviço para empresas de aposta esportiva, essas empresas, a partir do que a gente vier a deliberar em portaria, não possam ter uma oportunidade, como eu já disse, histórica no contexto da sua atuação desde que foram fundadas. Desta vez, por conta da portaria das apostas esportivas, nós acabamos recebendo uma credencial do Banco Central que nos vai permitir, inclusive, oferecer serviços que não têm nada a ver com a aposta, mas que têm a ver com o meio de pagamento. Então, a gente quer construir democraticamente nas portarias agora, já que o assunto é tratado em termos bem gerais na lei, mas construir na portaria, e por isso a gente ouve tanto, e eu já ouvi tantas empresas de meio de pagamento, está aberto a ouvir todas as outras que nos procurarem, construir uma regulação que permita que essas empresas entrem nesta formalidade de poderem ter lá um carimbo de que são credenciadas e autorizadas pelo Banco Central. A gente criaria um aumento nesse mercado com todas as repercussões positivas que isso pode nos trazer para as empresas, para as bets, para o apostador e também para o sistema econômico brasileiro em geral. Perfeito. O governo já deu vários indícios de que a intenção não é acabar com o mercado, né? É fomentar o mercado, torná-lo mais. Então, não é excluir, não é encerrar, não é acabar com a atuação de determinados players que já atuam. Mas você tocou no assunto de publicidade, e esse é um assunto que aqui para nós no escritório interessa bastante, porque, como eu falei, existem outros personagens desse ecossistema que querem estar preparados, que não são exatamente as casas de apostas, mas prestam serviço a elas. E uma impressão que eu tive, lendo o projeto de lei, na verdade não é impressão, a preocupação com relação à publicidade está clara. Eu sei que tem normas específicas que estão sendo implementadas e vem por aí, mas uma impressão que eu tive é que a responsabilidade pela publicidade não vai ficar apenas nas casas de aposta. Eu vi ali, me deu a entender que existe uma responsabilidade solidária da casa de aposta, se não tiver, claro, né, se a publicidade não estiver em compliance com as normas que virão e se não tiver licença, claro, partindo dessa premissa. Mas não apenas da casa de aposta, como também dos meios de divulgação dessa publicidade. Não ficou claro para mim como que as multas que são previstas no PL serão aplicadas a essas terceiras empresas. Mas o que ficou claro é que a responsabilidade não vai recair apenas sobre a casa de apostas, mas também aos divulgadores. A sua pergunta é muito importante, porque ela me dá a oportunidade de dizer que o que nós estamos aproveitando em publicidade para esse mercado do betting, das apostas, é uma experiência brasileira muito bem sucedida e reconhecida no mundo inteiro, que é a experiência CONAR, de autorregulação, de autorregulamentação. A experiência CONAR, ela é muito bem sucedida porque ela é uma instância administrativa, quer dizer, ela não tem o poder do Poder Judiciário togado, por assim dizer, e ela é absolutamente respeitada por todo o ecossistema, Fernando. Então, a experiência CONAR, ela consegue fazer com que os meios de comunicação se adequem, quer dizer, não é raro o meio de comunicação tirar uma propaganda do ar, sem que a gente precise nem avançar no processo administrativo. Mas o próprio procedimento CONAR, ele prevê essa responsabilização bipartite, quer dizer, que é a responsabilização da empresa que criou a propaganda, eu acho até tripartite, da empresa de publicidade, da empresa que contratou a propaganda, da empresa de publicidade que criou a propaganda e do meio de comunicação que veiculou a propaganda.
Então, a gente eu quero dizer às pessoas que estão nos ouvindo que são interessadas nesse segmento da publicidade, que nós não vamos reinventar a roda. Nós estamos trabalhando quase que com reuniões semanais com o CONAR. E a portaria que vai regular a publicidade já tem uma norma geral no PL, foi introduzida pelo Congresso, não estava no texto original, mas era muita coisa que ia estar na portaria. Então, essa publicidade ela vai respeitar paradigmas que estão sendo estabelecidas com a participação do CONAR e com a própria participação, em certas situações, das associações de meios de comunicação. Quer dizer, nós estamos trabalhando junto. E nessa parte da regulação, eu quero puxar um gancho do seu comentário à pergunta anterior, que não é viés desse governo trabalhar com as proibições puras e simples. Não porque a gente entende que não se deve proibir. Não, há situações que se deve proibir. Mas é que nós achamos que para esse segmento é muito melhor regular do que proibir simplesmente. Seria muito mais fácil, e as pressões não são pequenas, para a gente proíbe publicidade de betting na TV. O que a gente faria num dia? O problema estaria pretensamente resolvido, mas não estaria. No dia seguinte, a gente teria todos os canais esportivos do Brasil fechados, porque as empresas de aposta sustentam a grade, proíbe na camisa dos times. O grande apoiador, o grande patrocinador do esporte brasileiro, se a gente for olhar para o futebol, que é o carro-chefe, mas de todas as modalidades, são as empresas de apostas, então a gente ia causar um colapso financeiro nas entidades esportivas. E para nós, muito mais fácil. Imagina, não preciso conversar com o CONAR, não preciso fazer portaria, eu proibi, ponto, acabou. A gente está buscando o caminho mais difícil porque é o caminho mais eficaz, que é não proibir, regulamentar. Então, regulamentar a mensagem, regulamentar horários, regulamentar público-alvo, dá muito mais trabalho. Mas nós não estamos aqui para ter pouco trabalho. Ninguém vem trabalhar no governo para ter pouco trabalho. Você pode até fazer isso, mas você vai estar fazendo vai estar contaminando o processo. O normal é trabalhar muito. E a gente quer trabalhar no sentido de regular para não proibir. Quer dizer, não é nossa ideia proibir. Da mesma forma, não é nossa ideia afastar meios de pagamento e nem afastar bettings. Nossa forma é trazer todo mundo para o mercado regulado. Na questão da propaganda que você citou agora na sua pergunta, ainda mais. Quer dizer, nossa intenção aqui nada mais é do que trabalhar junto com um órgão de eficiência comprovada, que é o CONAR, para que a gente consiga trazer a publicidade das apostas esportivas para um ambiente de autorregulação, de autorregulamentação e eficaz, porque ao longo de toda a história das telecomunicações no Brasil, o CONAR tem se mostrado absolutamente eficaz, com pouquíssima judicialização das suas decisões e com, na grandíssima maioria dos casos, o cumprimento. Depois de esgotada a instância administrativa, as partes envolvidas cumprem as decisões do CONAR. Isso que a história nos mostra. Então, nada melhor do que a gente estar trazendo e até agradecendo. O CONAR tem sido muito colaborativo para que a gente chegue numa propositura razoável sobre essa questão da publicidade. Perfeito. Aliás, agora você tocou num ponto que me gerou uma outra dúvida. O que vai acontecer, Mansur, com esses contratos de patrocínio que estão vigentes? Assim, eu imagino que a lei vai prever um prazo de transição para as empresas se adaptarem às novas regras. E tem um monte de contratos, um monte de patrocínio sendo renovado. O que vai acontecer com esses contratos de patrocínio que estão vigentes, que estarão vigentes quando entrar em vigor as novas regras, a necessidade de obtenção de licença? O que vai acontecer com esses contratos? Se a empresa se credenciar no Brasil, como elas já há quase 10 meses sabem que terão de se credenciar no Brasil, porque senão será proibida a publicidade, porque não faz sentido nenhum, Fernanda, a gente exigir o pagamento de outorga, exigir a apresentação de documentos, exigir depois que eles paguem os impostos, essa destinação que a gente discutiu até agora, e a gente não tomar nenhuma medida para desestimular o mercado clandestino. Então, uma das medidas essenciais é quem não tiver credenciado no Brasil, seguindo as regras brasileiras, não vai poder fazer publicidade, seja em meio de comunicação, seja na veiculação de espaço em camisa de clube, de qualquer modalidade, seja inclusive nas mídias sociais, porque nós temos conversas com o YouTube, nós temos conversas com o Google, com diversas plataformas para que seja respeitada a lei brasileira.
O clube que tiver patrocinado por uma empresa e as empresas que patrocinam os nossos clubes, a responsabilidade de se credenciarem no Brasil, vão poder estampar sem nenhuma solução de continuidade, vão continuar estampando normalmente. A partir de determinado momento, e aí é uma dúvida que sempre vem para mim, mas vai ser imediato? Não, nós vamos dar 180 dias de prazo. Nós vamos dar prazo para que o credenciamento seja obrigatório. A par de todo o prazo, e aí tem o trabalho de participar desse tipo de evento, que eu considero um trabalho que complementa o trabalho que a gente faz interno na Fazenda, que é dar satisfação, vir aqui, ir a outro webinar, ir a eventos presenciais, dar entrevistas, para que o mercado entenda o que a gente está pensando, para que ninguém seja surpreendido. Então, vir aqui, para mim, é um trabalho, e eu agradeço essa oportunidade que Faz Advogados está me dando de fazer esclarecimentos novos, porque em toda conversa como essa surgem esclarecimentos novos, surgem dúvidas novas e surgem até questões que me são colocadas que eu mesmo reflito sobre elas e a equipe reflete sobre elas porque eles assistem. Mas o fato objetivo é, há muito tempo, as empresas de betting e os clubes de futebol, de basquete, de vôlei, as entidades esportivas em geral, sabem que empresas que não tiverem credenciadas no Brasil não vão poder patrocinar essas equipes. Então, estamos discutindo as melhores formas para não excluir ninguém, mas a partir do momento que for definido um modelo de credenciamento no Brasil, sede no Brasil, pagamento da outorga, depois o pagamento dos impostos, quem não tiver não vai poder patrocinar. E aí haverá uma solução de continuidade nos contratos atuais, inclusive por uma decorrência lógica, Fernanda. A gente que trabalha com direito esportivo há muito tempo, um regulamento de competição, ele deve sempre impedir que uma entidade que não está trabalhando licitamente, que não pratica uma atividade lícita, patrocine um clube. Você nunca vai ver um clube com a marca de uma facção criminosa nas costas. E fazendo o exemplo, que é duro, mas é esse, a partir do momento que encerrar o prazo de credenciamento, que não vai ser de um dia para o outro, que vai ter bastante prazo para as pessoas se adaptarem, a empresa que estiver oferecendo o produto de betting no Brasil sem estar credenciada vai estar praticando uma atividade ilegal. Isso está claro na lei e vai estar claro em todos os regulamentos. De modo que você vai ter nos regulamentos da competição a obrigação de proibir a exposição de marcas que realizam atividades ilegais e as empresas de betting não credenciadas vão estar entre elas. As credenciadas, todo o apoio do mundo, nenhum tipo de restrição absoluta, diálogo, conversa para que a mensagem não seja abusiva, mas podendo fazer a propaganda que é tão importante, tanto que no começo dessa conversa a gente falou num gasto de 3 bilhões de reais em propaganda, ou seja, a propaganda é importante e a gente quer que continue sendo feita, porque fomenta os nossos clubes e fomenta também a transmissão esportiva no Brasil inteiro. Sim, é uma receita importante para os clubes, né? Isso aí, tomara que não, mas talvez dê dor de cabeça. Mas estou partindo já para o final do nosso bate-papo. Desde que eu cheguei aqui, Fernanda, seja pelo clima, você que vem aqui de vez em quando sabe, seja pelo volume de trabalho, a dor de cabeça é quase que um acessório. É como esse headset aqui que eu tenho que usar para fazer o webinar, já um pouco desatualizado, às vezes um pouco criticado pela audiência, né? O pessoal não gosta muito do meu headset. Eu vou comprar um novo assim que eu tiver tempo e possibilidade, mas é dor de cabeça, é o headset, a gravata, tudo parte do uniforme. Eu estou aqui também com o meu com fio, tá tudo certo. Pantu, deixa eu te perguntar sobre essa novidade que entrou aí dos 45 do segundo tempo no PL, que foram os games online, né? O cassino online. Assim, a definição no projeto de lei ainda é um pouco abrangente, mas o que me deu a entender também que ali o foco são os caça-níqueis, assim, são os joguinhos caça-níquel, não. E aí a gente vai entrar, não é para a gente se estender muito sobre esse tema que é controverso, que é a questão dos jogos de habilidade, mas ali não me parece que o foco sejam os games em que haja alguma habilidade, mas sim os caça-níquel mesmo, aqueles que são puramente baseados em sorte. É isso? Olha, Fernanda, a gente precisa depurar um pouco o que veio da Câmara. Também realizando a discussão no Senado, caso volte para a Câmara, continuar essa discussão na Câmara, tratar na regulamentação e estabelecer. Estava tendo uma reunião antes de entrar aqui sobre conceito de jogo online, o que não é,
o que a gente entende como jogo online, o que a gente vai entender como jogo online ou não. Né? O que eu sei de dado de realidade é, esses sites que nos oferecem as apostas esportivas hoje, eles, no final, quando você vai rolando a página, ele entra com uma série de jogos de cassino, que não são jogados no ambiente físico do cassino, mas que você joga pelo celular. O Blackjack, o Baccarat, o 21, o Poker. A gente precisa ter um pouco mais, eu vou te pedir um pouco mais de paciência, porque a gente precisa aprimorar nossa reflexão aqui interna sobre o que é o jogo online, o que o legislador quis qualificar como jogo online para fim de permitir, como está no PL. Até porque essa rediscussão está sendo feita agora no Senado. Mas o dado de realidade e tem, assim, os dados que vêm do mercado apresentam que tem um percentual relevante de receita e faturamento desses sites, do sujeito que não entra no site exatamente para apostar num prognóstico de um evento esportivo, sabe, Fernando? Tem o sujeito que entra para realmente participar desses outros, apostar nesses outros meios. E a gente está olhando isso com muito cuidado, e eu espero, assim, seja numa reunião nossa, num diálogo próximo com vocês ou em outras circunstâncias, já poder trazer um pouco mais de definição sobre esse conceito de jogo online. Nós fomos mandatados aqui pelo governo federal para regular as apostas esportivas, esse escopo se ampliou. Se tem uma coisa que a gente tem aqui é respeito pelo Congresso, quer dizer, o Congresso quis ampliar, é a vontade dos representantes da sociedade, que cabe ao Ministério da Fazenda entender o que o legislador quis e regulamentar conforme a vontade do legislador. Perfeito, perfeito. Mansur, para terminar, para finalizar, quando que nós podemos esperar já ter que passar pelo processo de autorização? 2024? 2024, com certeza. Está tudo pronto? 2024, acho que vai ter com todo certeza. O aparato necessário, já vai estar pronto para começar a cobrar as licenças? Nós trabalhamos muito aqui para isso. Para em 2024 estar com a casa arrumada para receber os primeiros pedidos de autorização. Todo dia vem uma empresa aqui e fala, eu vou ser a 0001, eu vou ser a primeira. Fala, olha, tem muita gente querendo. A gente tem a obrigação de estar com o sistema pronto, ajustado. Tem uma equipe da Secretaria de Apostas aqui, que cuida de apostas dentro da SRE, que trabalha com a Serpro e com os meios mais usados no mundo. Assim, eu participo de algumas reuniões, algumas por semana, e o trabalho está sendo desenvolvido internamente pelos sistemas aqui da Serpro, para que a gente entre em 2024 já podendo receber pedidos de autorização. É isso que a gente precisa fazer para corrigir o quanto antes essa falta de regulação que perdurou por 5 anos e poder realmente atuar, seja arrecadando, que eu já expliquei, é relevante, mas não é tudo, não é uma parte da questão, mas também atuando em todas as outras externalidades que eu citei aqui nas respostas anteriores. Perfeito. Perfeito. Bom, para finalizar mesmo, agora de verdade, ainda dá tempo, o governo ainda está escutando demandas, esclarecimentos por parte dos stakeholders. Ainda existe o governo nunca vai parar de fazer conversa. isso, Fernanda. O governo não vai parar de receber demandas, de receber... porque o trabalho legislativo ele vai ter que ser aprimorado nas portarias e nunca vai ser um trabalho pronto e acabado. A prática vai mostrar que a gente vai precisar mudar coisas. Eu não tenho essa ilusão. Você falou da SAF, né? Eu realmente participei da elaboração da lei da SAF, a lei da SAF tramitou no Congresso, hoje ela é uma realidade, nós temos 40 SAFs, SAF liderando o Campeonato Brasileiro, SAF com dificuldade no Campeonato Brasileiro, como é do esporte, e então o Congresso está aprimorando a SAF. E vez ou outra, o presidente do Senado, a equipe dele me chama como autor, você pode participar de uma reunião aqui para a gente melhorar a lei da SAF. Os processos são contínuos e a mesma coisa vai se dar com as apostas. Nós vamos estar aprimorando sempre, nós vamos estar, enquanto eu estiver aqui, ouvindo sempre o mercado, porque o pior defeito que a gente pode ter é entender que o conhecimento se encerra com a gente, começa e acaba aqui, o conhecimento vem de fora, a gente tem que assimilar conhecimento, ouvir o mercado, ter a humildade de ouvir, de entender as postulações, de responder, de discutir e de aplicar aquilo que for
para ser aplicada. Então, eu não acho que nem abrimos já, estamos com a lei pronta, portarias na rua, recebendo credenciamento, já temos empresas, vamos estar ouvindo, nos aprimorando, melhorando o que puder ser melhorado. Eu acho que só assim a gente vai chegar num ambiente saudável, regulado e bom, proveitoso para a população. Perfeito, excelente mensagem. Mansur, quero te agradecer mais uma vez por esse bate-papo que foi super proveitoso, foi muito bom mesmo. Espero que quem está nos assistindo tenha sanado dúvidas, tenha tido um pouco mais de conhecimento sobre essa matéria. Mas lembrando que se tiver mais dúvidas, nós temos aqui no FAIS uma área específica dedicada a isso e estamos à disposição. Mansur, mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço demais, Fernanda. Lamento que eu acabei falando mais que você, mas eu já deixo como Era para isso sugestão mesmo. que o escritório faça uma fala só sua, que eu vou assistir, porque você é profunda conhecedora da matéria, tem uma equipe muito qualificada e a gente complementar esse programa de hoje, esse evento de hoje, com uma fala sua, onde você vai poder trazer muito conhecimento para as pessoas que estiverem te ouvindo. Perfeito, muito obrigada. Mas hoje o palco era seu mesmo e foi ótimo. Obrigada. Obrigada. Pessoal, boa noite. Até a próxima edição do Faz Mais Simples.